Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café no Bullying. Hoje nós vamos continuar com a série sobre Arduinos e como programar os GPIOs usando LEDs, mas dessa vez eu quero programar os LEDs usando os registradores do Arduino. Então a gente vai olhar o datasheet, ver quais os registradores que estão envolvidos na programação de GPIOs, no caso de saída. E vamos programar em C usando o Visual Studio, do modo como estávamos a fazer desde os vídeos anteriores. Então bora lá. Bom, então como o nosso código usando registradores, como é que isso pode ser entendido em termos teóricos para uma placa de desenvolvimento como o Arduino, como qualquer outra, né? Qualquer placa que nós temos, né, seja Arduino, seja qualquer outra placa, a STM32, a primeira coisa que pula aos olhos é que eles têm pinos que, como esse aqui, por exemplo, que a gente está vendo, né, no diagrama, e como esse aqui que tem lá na nossa placa, né, que nós estamos usando para programar, né? Nós vemos assim 30 pinos, né, acessíveis, que estão, no caso do Arduino, que estão definidos com alguns nomes muito específicos, como por exemplo reset 5 volts ground, né? Que são fáceis de entender, não é? Esse aqui provavelmente é um pino que fornece 5 volts, né? Esse aqui provavelmente é um pino que fornece 0 volts, a referência, o ground, né? Essa referência. Tem o pino de reset também, esse aqui. Então esses pinos, eles têm funções assim que saltam aos olhos, é muito bem definido, né? Que tem uma função muito específica também. Mas e os outros pinos, né? O que eles são? Os outros pinos, sejam esses aqui, né? Desde o A0 até o A7, e depois os digitais, né? Que no caso esses são os analógicos, e no caso dos digitais, D2, D3, D4, D12, D13, né? Eles são o que a gente chama de GPIOs, General Purpose Input Output. São pinos de entrada ou saída de uso geral, né? E o que isso significa? É que esses pinos, eles vão fazer a comunicação entre o processamento interno do microcontrolador e o mundo exterior. E o mundo exterior é qualquer coisa fora do microcontrolador que geralmente nós conseguimos controlar. Então nós podemos mandar para o Arduino, né, mandar para o microcontrolador um sinal, 1 ou 0, e nós também podemos ler desse pino de volta. Ler, de acordo com o processamento que o Arduino faz, a gente pode ler o que esse pino nos informa, se é um 1, se é um 0, se está no estado alto, né, o high, ou se está no estado baixo, que é o low, né? Então está a 1 ou a 0. E esses pinos, então, de acordo com isso, com essa ideia, eles podem ser configurados ou como entrada ou como saída, né? Quando o pino é de entrada, é porque ele recebe valores do mundo exterior. Então ele recebe valores de um botão, por exemplo, né? E quando ele é de saída, ele está jogando para o mundo exterior um sinal seja 0 ou 1, né? E quando a gente fala que é de uso geral, General Purpose, é porque eles podem ser conectados a um LED, podem ser conectados a um motor, né? Eles são de uso assim geral. Isso em oposição, na verdade, a alguns pinos que são muito específicos, como por exemplo um pino da ADC ou um timer, que eles já fazem uma função mais específica, que vai ser objeto de estudo para o futuro aqui no nosso canal. Mas esses General Purpose esses pinos de função geral, eles podem ser conectados a um sensor ou a um atuador, de modo assim, bem genérico, digamos assim, né? Ele não exerce uma função específica como outros periféricos exercem, né? Então, quando nós vamos à documentação do Arduino,
No caso do Nano, né, da placa que nós estamos usando, ele diz assim que logo na documentação que nós temos pinos, né, 14 pinos digitais, né, e 8 pinos analógicos, né, e mais o LED, ele chama de built-in porque é o LED que já vem na plaquita, né. Então, se a gente contar os pinos segundo essa definição de que são o ponto de contato entre o microcontrolador e o mundo digital, se nós formos na placa em si, no caso do Nano, nós contarmos quantos pinos realmente ele tem, ele vai ter coisa de uns 30 pinos, né? Deixa eu ver aqui, contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pinos, 30 pinos, né? Então, ele tem, pelo menos o Arduino Nano, né? A placa, ele tem 30 pinos, né, na plaquita, né? Desses 30 pinos, alguns eles são específicos, né? Como o de 5 volts, né? Como o reset. O reset não, porque ele também... Mas enfim, como os 5 volts, como o ground, o VIN, né, a referência. Então, desses 30, tirando os pinos que são... que tem essas funções, né? O ground, os 5 volts, nós temos, tirando eles, nós vamos ter 23 pinos, que são os pinos de uso geral, né? Que são esses que nós começamos a falar. E aqui, se a gente for na documentação, nós vamos ter, aqui na documentação no site do Arduino Nano, nós vamos ter 14 de pinos digitais, mais um do LED, então são 15, e mais 8 analógicos, então 15 mais 8, 23, então são 23 pinos de uso geral. E são esses pinos que nós vamos usar para programar o que quer que esteja ligado a eles. E quando a gente vai aqui, esses nomes D2, D3, D4, eles são nomes que a empresa Arduino deu para os pinos, para eles serem de mais fácil acesso a qualquer pessoa, né? A qualquer pessoa que use a placa. Mas esses pinos são mapeados aos pinos do microcontrolador. E esses pinos do microcontrolador, eles têm um nome diferente, tem toda uma organização diferente também. Que é isso que a gente vai usar, e é isso que a gente vai ver agora. Quando a gente procura documentação específica sobre o microcontrolador do Arduino Nano, que é o ATmega 328P, que é um microcontrolador feito pela empresa chamada Atmel. Aqui. Nós temos que ir ao datasheet para procurar informação sobre isso. Sobre, afinal de contas, o que é um pino, olhando sob a perspectiva do microcontrolador. O pino, ele é, na verdade, um pino de um microcontrolador, ele é uma estrutura eletrônica muito complexa, na verdade, que a gente chama também de uma porta, não é? Que é isso aqui, esse circuito aqui, que eu não vou explicar os detalhes dele, porque tem detalhes assim analógicos da coisa, porque tem um vídeo muito interessante do Wagner Rambo, que ele explica como um pino de um microcontrolador é definido e como ele funciona de modo fantástico, muito bom, e eu vou deixar aqui nos comentários o link para esse vídeo. Se vocês quiserem conhecer a eletrônica de um pino de um microcontrolador, vão lá nesse vídeo que ele está muito interessante. Então, assim, o que parece exteriormente pra gente como só um pino, ele, na verdade, ele é uma estrutura eletrônica muito mais complexa dentro do chip, dentro do microcontrolador, né? Essa estrutura eletrônica, ela está preparada para ou receber um valor do mundo externo ou guardar um valor e disponibilizar para o mundo externo um valor. Então, essa estrutura eletrônica, ela está configurada para ser definida como uma saída ou como uma entrada, ou seja, ou como um input ou como um output. E daí que vem o nome, I/O, né? I/O port, como eles chamam, né? Porque ele pode ser ou entrada ou saída de acordo com o que o programador define, né? Então, cada
porto ele é conectado a um registrador, né? Um registrador que ele é mapeado a um endereço de memória no microcontrolador. Então, isso significa que todos os portos, todos os pinos de entrada e saída, eles estão ligados a um endereço de memória no microcontrolador. E esses endereços de memória, eles são definidos já pelo fabricante com um nome específico, que a gente chama de port B, port C ou port D. Que a gente chama de port B, port C ou port D. Alguns microcontroladores, eles vão desde o port A até, por exemplo, port G, por exemplo, quando tens um microcontrolador que tem muitas portas, né, muitos pinos, ele pode ir do A até o G. No caso do Arduino Nano, como ele é um Arduino muito pequeno, ele é muito simples, ele só tem 23 portos de entrada e saída, então ele vai ser nomeado como port B, port C e port D. Então nós vamos ter, segundo o datasheet, nós vamos ter, acho que ele fala aqui no começo. Aqui, nós vamos ter 8 pinos do port B, 6 pinos do port C e 8 pinos no port D. Então isso significa que no port B eu vou ter PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7. No caso do port C eu vou ter PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 e só. E PC5, isso, e PC5. Porque são 6, porque eu tenho 6 pinos, né, que são nomeados port C. E no PB e no PD, que eu tenho 8 pinos, que são chamados de PD, eu vou ter PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6. Né? E aqui eles dizem, que o próprio datasheet diz que cada porto são de 8 bits, ou seja, cada porto vai ter disponível para uso 8 bits. Então, somando os 8 pinos do porto B, 8 pinos do porto D e 7 pinos do porto C, nós temos os 23 pinos de entrada e saída que estão definidos na porta do Arduino Nano. A configuração física de onde os pinos estão definidos, isso vem do fabricante, não é? Por exemplo, aqui PC0, PC1, PC2 estão todos agrupados no mesmo espaço, digamos aqui, não é? Mas isso não é garantia, que todos vão ser agrupados em sequência no mesmo lugar físico da placa. Podem ver por aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, olha, PB4, PB3, PB2, PB1, PB0, aí já pula para PD7, PD6. Então a configuração física de onde os pinos estão definidos na placa, isso não necessariamente vai ser contínuo na placa, não vai ser ordenado. E é por isso que a gente tem que ir no datasheet para saber ou pelo menos ver um mapeamento, uma gravura, um mapeamento, onde estão os pinos, para a gente poder ver onde é que eles estão localizados fisicamente na placa, né? Então, o importante é a gente ver aqui no datasheet do microcontrolador aí o ports e tentar entender como eles são definidos, né? Então, assim, um pino, ele pode ser de saída ou de entrada, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que configurar o pino ou como saída ou como entrada. Agora, como a gente vai configurar isso? Como é que a gente vai usar? Como é que a gente vai transformar essa informação em código? Né? Essa estrutura, né? Ela é a estrutura de um pino, né? Mas tem toda a eletrônica para fazer várias funções, para estar preparado para ser pino de entrada, pino de saída, para ter resistores de pull-up, resistores de pull-down, para ter interrupções. Enfim, ele é
é um circuito eletrônico que ele é configurado para fazer muita coisa interessante, mas o elemento central dele é o registrador. Central a toda essa eletrônica, nós temos 3 registradores, que a gente chama os DDRs, né? Port R e Pin R. E todo microcontrolador, seja ele qual for, tem que ter pelo menos 2 registradores importantes, né? É um que a gente chama Data Register e um que são os registradores de dados, que é o registrador que vai guardar o dado, né? Se ele é 1 ou se é 0, e um registrador de direção, que é o registrador que vai guardar, que vai definir se o pino é de entrada ou saída. Então, o básico que a gente tem para todo microcontrolador é que a gente tenha pelo menos 2 registradores, né? O dados e direção. Então, no caso do Arduino Nano, que é o que a gente está usando agora, o registrador de dados é o port, é o port R, port R, né? Port R, né? Registrador de dados. E o de direção, o registrador de direção é o DDR, que é esse aqui. Então, o port ele vai guardar o dado em si, se é 1, se é 0, né? Ou se é o dado que vem de uma ADC, por exemplo, né? E o registrador que vai definir qual é a direção do pino é esse aqui, é o DDR. Então no caso do ATmega318P, se esse DDR está definido como 1, quer dizer que o pino é um pino de saída. E se o DDR tem o valor 0, quer dizer que o pino é um pino de entrada. Então eu posso ter combinações. Eu posso ter, por exemplo, um pino de entrada, então DDR 0, e posso ter 1 ou 0 no port. Significando que eu posso ter 0 no pino de entrada ou posso ter 1 no pino de entrada. Se o DDR for 1, por exemplo, é um pino de saída. Então eu posso ter um pino de saída me dando uma saída 1, uma saída high, quando o LED acende, por exemplo, e um pino de saída com um pino de saída com o output 0, ou seja, o LED, por exemplo, que está ligado nesse porto está apagado. No caso do 328P, nós temos mais um registrador muito importante, que é esse aqui, que ele chama de PIN, né? O PIN R, né? O PIN R, né? Que a única coisa que ele faz é fazer o toggle, né? Ele vai, por exemplo, se nós tivermos um LED ligado no porto de saída, por exemplo, a gente pode escrever 1 ou 0 nesse PIN e ele vai fazer o toggle do LED. Mas o fundamental, assim, o que a gente não pode deixar de escrever código nos registradores DDR e port R. Então, assim, se tu fores aqui tudo isso que eu estou falando tá definido aqui no datasheet, né? Para quem quiser começar a aprender a programar, em bare metal, né? Sem usar as bibliotecas do Arduino, é fundamental. A primeira coisa que tem que ser feita é vir no datasheet e olhar isso. Tudo isso que eu estou falando agora está escrito aqui, né? Por exemplo, aqui ele diz que o DDR, o bit DDR, vai selecionar a direção do pino, né? Então, e aqui o porto vai... O modo como a gente vai escrever no porto X vai definir o pino como entrada, né? Ou como saída, ou em 3 states, né? E aqui ele fala o pino, pin X, né? O pino, ele faz o toggling do pin. Tem mais uma coisa interessante que eu quero falar para vocês também. Então aqui ele vai detalhar, por exemplo, diagramas de tempo, né? Sincronização. O datasheet vai definir muito bem como funciona cada porto, né? Vai dar, nesse caso aqui, exemplo de código, tanto em assembly quanto em C, não é? Vai falar sobre os modos de sleep mode, né? Vai dizer, né, no caso dos floating pins, né? Quando tem pinos que não estão conectados, como é que a gente vai usar, não é? Ele fala que aqui, no caso do datasheet, ele fala que se tu tens pinos que não vão ser usados, o ideal é que eles sejam definidos, né? Para eles não ficarem flutuantes, né? Não ficarem floating, né? Porque, inclusive, o float que ele fala aqui, né? A gente tem que evitar ter pinos em estado flutuante, porque
pinos no estado flutuante têm um consumo de corrente muito grande. Isso não é desejável, né? Então aqui ele fala que o modo mais simples para definir o estado de um pino, né, é fazer o enable do pull-up interno. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu só estou querendo mostrar para vocês que o datasheet ele tem muita informação, que é a documentação primária que a gente deve procurar para programar de modo profissional, né, um pino. Ele vai falar sobre funções alternativas, né? A gente vai falar isso em outro vídeo para não ficar muito grande esse. Mas essa mas para quem quiser programar em bare metal, a primeira a documentação fundamental que a gente deve recorrer é o datasheet do microcontrolador, né? Então vou passar aqui mais rapidamente isso, porque essas informações a gente pode ver no futuro em outros vídeos. Na verdade, vou fazer aqui, isso aqui. Pronto, esse que eu queria. Era esse que eu queria, pronto. Vou fechar aqui. O datasheet, ele vai definir o que a gente chama de uma descrição mais detalhada de cada registrador, né? O porte B tem o registrador do DDR e o pino. Aí aqui nós temos o porte C, DDR-C e o pino C. Porte D, DDR-D e o pino D. E aqui acaba. Aí depois nós temos um de controle também, o registro de controle, que ele tem outras funções, a gente pode falar isso depois. Mas eu queria falar para vocês que uma coisa interessante que a gente vai poder usar, tem que usar também em código, é isso aqui. Lá em cima, assim, porte B, não é? Então lá em cima, logo no começo do datasheet, ele fala que nós temos 8 bits, né? Que o porte B tem 8 bits. O que isso significa? O registrador do porto B, ele vai ter 8 bits que a gente pode usar, a gente pode manipular. Então ele vai começar do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, quando a gente fala porte B0, isso corresponde a um pino, que é isso aqui, porte PB0, esse bem aqui, PB0, que significa esse bit aqui. Porte B1, é o PB1, PB1 é esse aqui. PB2, esse porte B2, a gente chama de porte B2 é a anotação que está no microcontrolador, né, que é do microcontrolador, que ele é mapeado, ele é correspondente ao nome PB2, que é esse aqui do Arduino, né, do Arduino Nano, da placa do Arduino Nano. Então, assim, quando a gente fala que o registrador tem 8 bits, a gente quer dizer que o registrador ele tem 8 bits que podem ser usados tanto como entrada como saída, e eles são independentes de cada um. Ou seja, se eu definir o PB0 como saída, posso definir o PB2 como entrada. Se eu definir o PB2 como entrada, posso definir o PB3 como saída. Então, o fato de eu definir não influencia nos outros. Eu vou ter que definir um bit de cada vez. Então, cada bit desse é um pino que está para fora do Arduino, que está disponível para a gente usar e para a gente conectar no Arduino. Então, são esses bits que a gente vai programar. Vamos lá para a programação e a gente... Assim, e a mesma coisa com o DDR, por exemplo. DDR também tem 8 bits também. Ele vai do 0 até 7. E a gente vai se a gente definir, por exemplo, o DDR-B como uma saída, a gente vai ter que depois definir isso também para usar o porte B0 correspondente a isso no nosso código. Então bora lá no código que a gente vê o que a gente faz.